Discover Houston, negative return. Com o claro objetivo da gente finalizar esse projeto aqui, a gente vai fazer uma modificação com relação à nossa guia original, tá? Mas essa é uma modificação que vai ser aí necessária e vai vir para o bem. Isso aqui vocês vão aprender e vão ajudar vocês em alguns outros processos. Na verdade é uma coisa bem simples, que é o que a gente chama de filtro de galeria. O filtro de galeria galeria de filtros. É porque eu coloco em inglês filter gallery, mas enfim. A galeria de filtros, ela vai dar pra gente algumas possibilidades para a gente poder colocar e aplicar filtros por cima da nossa imagem. Como se fossem os filtros do Instagram mesmo, mas aí a gente faz ali um controle, tá? O que a gente vai fazer? Vamos primeiro de tudo criar uma camada aqui. Vamos colocar uma cor bem clarinha nessa camada, um cinza bem próximo do branco, tá? E aí você vai criar aqui uma camada, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Filter, aí aqui embaixo você tem Filter Gallery, beleza? Você vai clicar nele. Aí ele abre pra gente um painel, que é um painel interessante, a gente talvez não vai ver essa aplicação aqui, porque esse cinza tá muito claro, tá? Mas eu vou mostrar primeiro para vocês aqui como é que funciona esse painel, a gente já vai aplicar um efeito, mas depois a gente vai ver aqui com uma imagem convencional também, que é para não ter erro. E aí a gente tem esse painel principal aqui, que seria o painel onde a gente vai visualizar a nossa imagem. Aqui você tem os tipos de filtro possíveis, tá? E por incrível que pareça, esses filtros aqui, eles começam a se somar depois, dependendo da forma como você fizer, ok? E para esse em específico efeito que a gente está querendo dar, a gente vai clicar aqui em Grain. Grain seria granulado, tá? Pode clicar nele. Na verdade, a gente chegou a fazer isso naquela parte lá de coleta de cores, lembra? Mas aqui nesse caso a gente vai aplicar o filtro Grain. Na intensidade, a gente mexe principalmente na intensidade com que esse filtro vai aparecer aqui. Só que o que acontece? Cada filtro tem os seus parâmetros. E aí você vai observar não somente isso, porque você vai ter os parâmetros do filtro, tá? Que você pode selecionar por aqui também. E aí você também tem a questão do contraste aqui, mas assim, é cada filtro com o seu parâmetro, ok? Vocês podem observar aqui do lado que vai mudando conforme a gente faz. Deixa em 50 mesmo. Na intensidade pode deixar ali em 20. E aí a gente observa o quê? Que quando a gente clicou ali em Grain, ele criou aqui pra gente esta parte aqui, ó. Que no caso eu tenho outros filtros aqui, ó, que eu já deixo pré-programado, justamente para eu não ter nenhum tipo de dificuldade na hora de criar. Então o que eu faço? Eu, por exemplo, criei meu Grain aqui, tiro ele, crio uma nova camada, que no caso ele vai replicar aquela informação anterior, mas eu consigo colocar qualquer outro filtro. Quando eu clicar em qualquer outro filtro, ele substitui e passa a aplicar as configurações daquele filtro que eu criei, tá? Então, vocês vêm aqui e podem mexer à vontade, peguem uma imagem aí, daqui a pouco a gente vai trazer uma imagem também, mas peguem uma imagem de vocês e vão fazendo um teste aqui para vocês verem, ok? Porque dependendo do tutorial que vocês forem buscar na internet, como fazer tal coisa específica, que é no caso, que é uma expertise que eu vou passar para vocês, que no curso aqui eu vou ensinar vocês a pensarem, eu vou ensinar vocês o tronco, e aí qualquer outra coisa adjacente vocês vão ter que pesquisar. Isso é uma coisa que eu precisei aprender sozinho depois que eu saí da faculdade, porque o que a faculdade faz é te ensinar o básico ali, mas é a partir dali as ramificações ou para onde você pretende seguir vai depender do seu estilo ou vai depender do tipo de coisa que você estiver buscando naquele momento. Vamos ter aula sobre isso ainda, na hora que a gente vai falando lá do módulo sobre criatividade e storytelling, beleza? Mas bacana, aqui a gente vai aplicar o filtro do Grain, beleza? Vamos deixar aqui em 20 e 50, a gente clica em OK. E aí ele já traz aqui pra gente um filtro, que no caso está um pouco difícil de ver aqui, mas daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro. Que é porque a gente vai aplicar um módulo de mesclagem. Aí vocês podem aplicar aqui, ó, Linear Burn, tá? Cliquem lá em Linear Burn, aí ele vai criar aqui pra gente um filtro de granulação, que dá um aspecto, assim, vamos dizer, estiloso para a foto. Nesse caso, eu não quero que essa granulação tenha cores, então o que eu faço? Eu vou apertar Ctrl U para abrir o Hue Saturation e vou tirar toda a saturação aqui desse filtro. Além disso, eu também vou reduzir em 50% o nível de granulação dele, porque eu quero uma granulação bem baixa, para parecer que é um efeito que eu coloquei de forma deliberada e que não é um erro, ou por falta de qualidade, ou porque eu fiz alguma coisa errada. E aí, quando a gente aproxima aqui, ó, fica fácil para a gente perceber a diferença, tá vendo? Você tem um filtro a mais aqui para você dar um estilo adicional à foto, mas ao mesmo tempo você não tem aquela coisa de deixar algo muito pesado na frente, ou que vai, enfim, desconcertar o nosso criativo.
Para poder ficar um pouquinho mais claro aqui o poder desses filtros, a gente vai duplicar aqui a nossa camada de fundo, que é a nossa camada onde a gente tem a possibilidade de trabalhar sem nenhum tipo de problema, por isso que a gente está duplicando ela. Então a gente vai clicar nela aqui, a gente vai vir em Filter Gallery. No caso, ele já aplicou para a gente aqui o filtro que eu tinha selecionado. Se eu começar a abrir os meus outros filtros, eles vão começar a se sobrepor, isso aqui vai virar uma confusão e a gente vai ficar aqui super confuso. Então prestem muita atenção nessa questão, tá? Nos filtros que vocês pré-determinarem aqui, ó, você só aplica aquele que estiver com o olhinho ligado. Por isso que estão todos aqui com o olho ligado e esse aqui com os outros com o olho desligado e somente um com o olho ligado. Se eu quiser usar mais de um ao mesmo tempo, eu também consigo, tá? Mas para isso eu preciso criar aqui a camada. Mas o que é interessante, quando você começa a aplicar os filtros, você percebe que cada um se comporta de uma forma. Então você consegue utilizar mais de um filtro para fazer determinado tipo de efeito. Beleza? Então eu acho que aqui deu para entender essa questão de filtros. Com o tempo vocês vão começando a precisar de filtros determinados. Os que eu mais uso são justamente esses, que são os filtros de granulação, que seria o Grain, o Farm Grain. O Farm Grain, no caso, ele queima um pouco mais a imagem com relação ao Grain, ok? Ele deixa a imagem mais estilizada, dependendo do estilo, quando você for, por exemplo, fazer uma coisa revista em quadrinhos e por aí vai. Beleza? Estilo art pop, né? Aqui eu tenho mais de um Grain, eu não lembro porquê, mas acabei criando mais de um. E esses outros aqui foram em trabalhos específicos que eu acabei utilizando, né? Esse aqui, por exemplo, é interessante para você fazer aquele efeito de foto desenhada, dependendo do tipo de fundo que você vai fazer. Imagens em aquarela, por exemplo. E aí quando você clica nele, você percebe que os parâmetros são diferentes entre um e outro, né? Eles não se repetem, os padrões deles não se repetem. No caso, cada um tem o seu estilo ali. Eles podem até compartilhar algumas características em comum, tá? Mas em geral, cada um deles tem as suas próprias características, justamente para você ter de fato uma diferenciação grande ali entre os filtros. Beleza? Por essa aula é isso, tá? Eu só queria mostrar para vocês mesmo o filtro de granulação. Deixa eu agora tirar essa camada aqui, que agora vocês já entenderam, né? Qual que é o processo. Nesse caso, a gente colocou o granulado aqui por cima, que aí ele vai ficar por cima da nossa imagem. Vamos trancar ele aqui para ele não dar qualquer tipo de interferência. E aí, daqui a pouco, a gente vai ter uma aula só ensinando a construir e a finalizar o nosso criativo para a gente dar um passo adiante. É isso aí, eu agradeço muito que você tenha assistido essa aula. Até a próxima aula. Tchau!